A Mercedes venceu 3 das 4 corridas antes das férias de agosto e se reafirmou como a potência da Fórmula 1. Mas isso já parece coisa do passado, porque de lá para cá os resultados caíram bastante. Essas vitórias vieram após a introdução da badalada asa dianteira que Christian Horner, chefe da Red Bull, apontou como fundamental para o progresso da Mercedes e da McLaren. Mas depois desse pico de desempenho, tudo ficou mais difícil. Fora o terceiro lugar de Russell no Grande Prêmio do Azerbaijão, os resultados têm sido raros. Essa asa dianteira foi estreada por Russell na 8ª corrida, em Mônaco, no final de maio, e foi usada pelos 2 pilotos na corrida seguinte, no Canadá. Lá, Russell fez a pole position, iniciando a fase dourada da Mercedes. Agora, é importante destacar que, embora a Mercedes tenha dado um salto à frente, essas 3 vitórias não foram consequência apenas de um ritmo dominante. Russell venceu na Áustria graças à colisão entre Max Verstappen e Lando Norris. Como ele vinha em terceiro, herdou a vitória. Em Silverstone, apesar da Mercedes ter ocupado toda a primeira fila do grid, a McLaren só não venceu por causa dos erros estratégicos. Isso reflete como o Mercedes é bom em circuitos mais rápidos, como mostrou o bom desempenho em Spa, mesmo que tenha sido ajudado pela perda de posições de Verstappen no grid. Mas a Mercedes não tinha como manter esse sucesso. Depois de Spa, a Mercedes introduziu um novo assoalho, mas ele não foi usado no GP do Azerbaijão, onde Russell conseguiu um pódio por pura sorte. Então, exatamente o que está dando errado para a Mercedes? As primeiras indicações de problemas com o assoalho surgiram já na estreia, na sexta-feira em Spa. Depois das 2 sessões de treinos, Hamilton disse que o carro não estava particularmente forte. A Mercedes voltou ao assoalho antigo no sábado, em parte por já ser um pacote conhecido, pela expectativa de chuva, pelo porpoising menor e pelos problemas de equilíbrio. Mas o diretor de engenharia de pista, Andrew Shovlin, disse que essa troca se devia ao acerto do carro e não ao novo assoalho. Com esse assoalho antigo, a Mercedes terminou a corrida em primeiro e segundo. Depois, Russell foi desclassificado por estar abaixo do peso e Hamilton ficou com a terceira vitória da Mercedes em 4 corridas. O assoalho novo reapareceu na primeira prova após as férias de agosto, o GP da Holanda, em Zandvoort, onde a Mercedes teve muitas dificuldades para conseguir consistência por causa do vento e da umidade. Foi isso que, segundo o diretor técnico James Ellison, impediu que a equipe se encontrasse com o carro. Russell e Hamilton chegaram em 7º e 8º, com problemas de pneus que deixaram a Mercedes atrás da Ferrari. Esses problemas de equilíbrio levantariam dúvidas sobre as características que o assoalho estava criando. O problema ficou mais evidente em Monza, onde Hamilton foi 5º e Russell 7º. O chefe da equipe, Toto Wolff, disse que o problema era que o carro era rápido em uma volta, como mostrou o terceiro lugar de Russell no grid, mas faltava equilíbrio para manter os pneus em bom estado durante uma corrida. Depois de uma análise atenta entre essas 2 provas, a decisão foi não usar o assoalho revisado em Baku. Hamilton disse que a equipe não tinha certeza se o problema era realmente o assoalho, mas sua intuição dizia que sim, era ele o culpado. Com a especificação antiga, o carro da Mercedes foi o 4º melhor em Baku. Russell liderou o terceiro treino livre, apesar dos problemas que forçaram a troca de unidade de potência na sexta-feira. Mas no Qualify ele foi 5º, a meio segundo da pole. Hamilton foi o 7º, mas começou dos boxes porque trocou a unidade de potência. Mas o desempenho satisfatório no Qualify foi causado pela baixa temperatura dos pneus. Isso porque os pilotos tiveram que fazer voltas de saída dos boxes lentas para esperar que fosse retirada a bandeira amarela causada pela parada do carro de Alex Albon. Mesmo assim, Russell concluiu que o retorno ao assoalho antigo não melhorou as coisas. Russell estava em um distante 5º lugar quando um acidente eliminou Carlos Sainz e Sérgio Pérez e ele herdou um pódio. Mesmo com toda a dificuldade da Red Bull, o desempenho dos Mercedes foi apenas o 4º melhor em Baku. O que está errado com a Mercedes? Bem, não é necessariamente que a equipe esteja indo na direção errada. Primeiro, é importante notar que, embora a Mercedes esteja desapontada com seu desempenho, não é uma queda repentina. Aquela série de vitórias foi em pistas que favoreciam o carro, e algumas foram ajudadas por circunstâncias favoráveis. Isso não lhe tira o mérito, considerando onde a Mercedes estava antes, mas acrescenta um aspecto importante ao que veio depois. Zandvoort, com suas longas curvas de baixa e de média velocidade, não combinava com o carro. Em Monza, as altas temperaturas e as dificuldades nas curvas lentas deixaram tudo ainda mais difícil. Foi a mesma coisa no Azerbaijão,
onde uma boa volta exige agressividade nas frenagens e na entrada das curvas de 90 graus. Sim, há dúvidas sobre o assoalho, mas os problemas parecem ser mais amplos. O carro da Mercedes é sensível, o desempenho oscila de seção para seção e até mesmo de jogo de pneus para jogo de pneus. Russell chegou a dizer que os pneus Pirelli são de dar raiva. Embora ele tenha exagerado ligeiramente o ritmo no final, era só meio segundo mais rápido no fim da prova. A diferença é marcante. Russell culpou os pneus, sugerindo que nem a Pirelli entende totalmente como eles funcionam. Mas no final das contas, é a mesma coisa para todo mundo, e a forma como os pneus reagem pode refletir as particularidades do equilíbrio do carro. É verdade que o bom funcionamento dos pneus melhora muito o desempenho, mas também é verdade que todas as equipes enfrentam esse desafio. É possível que o novo assoalho tenha um papel nas dificuldades que a Mercedes enfrentou, mas como Hamilton admitiu após algumas voltas em Baku, no fim das contas o assoalho antigo e o novo são muito semelhantes em termos de desempenho. Mas os dados coletados beneficiarão a Mercedes, que também levará o assoalho antigo para a corrida de Singapura. Ainda não está claro qual versão vai ser usada lá. O mais provável é que a antiga seja mantida. O chefe da equipe, Toto Wolff, confirmou que a Mercedes provavelmente terá um novo assoalho no GP dos Estados Unidos, em Austin, no final de outubro. Vai ter bastante tempo para produzi-lo, já que haverá um intervalo de um mês entre Singapura e Austin. A dúvida é se a Mercedes entende totalmente as causas dos seus problemas e se de fato a direção do assoalho é um problema. A atualização de Spa apresentou mudanças sutis no perfil do difusor para aumentar a aceleração do fluxo de ar e, consequentemente, aumentar a pressão aerodinâmica. As alterações do assoalho eram mais visíveis, com modificações na asa da borda e uma aba adicional. Como sempre acontece com as atualizações de assoalho nos regulamentos atuais, buscar mais downforce pode causar inconsistência da carga aerodinâmica ou afetar o equilíbrio. A questão é se a Mercedes sabe realmente quais são as mudanças que precisa fazer. Wolff admite que é difícil entender inteiramente o que causa as oscilações de desempenho, mas é exatamente isso que a Mercedes precisa fazer se quiser crescer sobre aquela sequência vitoriosa diante das férias. Uma coisa é clara, é muito mais complicado do que uma atualização de assoalho que acabou não funcionando como era esperado. Como Wolff diz, o novo assoalho não funcionou corretamente, mas o antigo também não funciona. A equipe também admitiu que seus carros andam bem em alguns circuitos, mas não em todos. Tem sido assim desde que este regulamento começou. E das 7 pistas restantes, Wolff apontou apenas 2 que tradicionalmente favorecem seus carros, Austin e Interlagos. O fato de ainda haver padrões de desempenho semelhantes indica que a Mercedes não resolveu completamente todos os seus problemas. Afinal, sob essas regras, é raro alguém encontrar uma solução rápida para os seus problemas. A Mercedes fez grandes avanços esse ano, voltou a vencer e finalmente convenceu o mundo de que realmente tem o que é preciso para ter sucesso com essas regras de efeito solo. Mas mesmo com esses progressos, a Mercedes, como muitas outras equipes, vem tendo dificuldades para sustentar o desenvolvimento dessa geração de carros. É por isso que entender e corrigir os problemas que está enfrentando agora, estejam eles relacionados ao design do assoalho ou não, é tão importante. Afinal, se acertarem, não há motivo para que a Mercedes não possa lutar pelo campeonato mundial no próximo ano. Mas se errarem, 2025 pode ser muito frustrante.